Madagascar, a quarta maior ilha do mundo, origens e costumes, aprendeu a viver em sua biodiversidade única e rica, tapeçaria cultural, tecem uma história de tradições milenares e desafios modernos. De exuberantes florestas tropicais a desertos áridos, Madagascar é um paraíso para espécies endêmicas que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. O povo Malgache, com suas diversas origens e costumes, aprendeu a viver em harmonia com a natureza, suas vidas intrinsecamente entrelaçadas com os ritmos da Terra. Este ensaio mergulhará no coração de Madagascar, explorando sua cultura vibrante, tradições antigas e o delicado equilíbrio entre progresso e preservação. Antes de começar, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas publicações. Sem mais delongas, vamos lá! Madagascar é uma ilha de contrastes e é único no planeta. Essa separação geológica, a diversidade de etnias e influências ao longo da ação geográfica. A ilha está situada no Oceano Índico, aproximadamente a 400 quilômetros da costa sudeste da África. Ela se separou do subcontinente indiano há cerca de 88 milhões de anos, o que permitiu que a flora e a fauna evoluíssem de forma independente, criando um ecossistema único no planeta. Essa separação geológica, ao longo de milhões de anos, fez com que Madagascar se tornasse um lugar de biodiversidade excepcional, com diversas espécies de plantas e animais que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Além de sua incrível biodiversidade, Madagascar possui uma rica tapeçaria de culturas e tradições que variam de acordo com a região e o povo. O isolamento geográfico, combinado com a diversidade de etnias e influências ao longo da história da ilha, gerou uma multiplicidade de crenças e práticas, algumas das quais podem parecer incomuns ou até mesmo desconcertantes para pessoas de fora. A herança cultural de Madagascar está profunda. É a cerimônia chamada Dança dos Mortos. Danças e muita música, com os familiares familiares. Porém, a dança dos vestígios desempenham um papel fundamental, bem como uma forma de atrair atenção base de sua identidade, transmitidas e bênçãos buscadas dos espíritos de seus antepassados. Um dos costumes mais impressionantes e misteriosos de Madagascar é a cerimônia chamada Dança dos Mortos, ou Famadihana. Esse ritual envolve exumar os corpos dos mortos e, em seguida, vestir os falecidos com roupas novas, antes de dançá-los em uma grande celebração. Durante o evento, os membros da família se reúnem para celebrar a vida de seus entes queridos que partiram, em vez de lamentá-los com tristeza. A cerimônia é marcada por cantos, danças e muita música, com os familiares celebrando a memória e o legado dos falecidos como se estivessem vivos, reunidos com os vivos. A prática é baseada na crença de que a morte não é o fim, mas uma transição para um novo estágio, e que os mortos continuam a ter um papel ativo na vida das gerações seguintes. Esta tradição é um reflexo do profundo respeito que a cultura malgache tem pela ancestralidade e pelos laços familiares. Porém, a dança dos mortos não é o único exemplo de práticas culturais que chocam as expectativas ocidentais. Em algumas áreas de Madagascar, existe uma prática onde mulheres são oferecidas aos turistas como uma forma de mostrar força e tradição. Esse costume é um reflexo da complexidade das relações sociais e culturais da ilha, onde as práticas simbólicas de hospitalidade, generosidade e prestígio desempenham um papel fundamental na construção de status e identidade. Embora esse costume não seja amplamente praticado por toda a ilha, ele está profundamente enraizado em certas comunidades, onde a ligação entre as gerações passadas e as tradições familiares tem um valor simbólico altíssimo. Em alguns casos, as mulheres se oferecem para os turistas como uma maneira de honrar as tradições de seus antepassados, bem como uma forma de atrair atenção e reconhecimento para suas famílias e aldeias.
Essas práticas revelam a importância da tradição e do simbolismo em Madagascar. O povo malgache valoriza imensamente a continuidade da sua cultura, preservando costumes antigos que, para nós, podem parecer exóticos ou até mesmo incompreensíveis. No entanto, para os habitantes da ilha, essas tradições são a base de sua identidade, transmitidas de geração em geração como um elo vital com o passado. Madagascar é uma terra de beleza natural de tirar ursas. Madagascar é a quarta maior de beleza natural e servem como habitat para considerada subdesenvolvida, sendo marcada pelo desenvolvimento econômico do país. No entanto, está separada do continente africano pelo Canal de Moçambique, o que proporciona uma enorme diversidade ambiental, com uma grande variedade de ecossistemas, desde praias tropicais até montanhas cobertas por florestas densas. Madagascar é a quarta maior ilha do mundo, cobrindo uma área de cerca de 587 mil quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado brasileiro de Minas Gerais, e mais de 2 vezes o tamanho da França. A ilha é tão grande que pode ser difícil imaginar a diversidade de paisagens e climas que ela abriga. As altas montanhas, as vastas florestas e as praias imaculadas formam um cenário de grande beleza natural e servem como habitat para inúmeras espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta, como os lêmures e várias espécies endêmicas de plantas. Com uma população de mais de 28 milhões de habitantes, Madagascar é um país em que a maioria da população vive no campo, em áreas rurais, onde as tradições e os costumes estão mais profundamente enraizados no cotidiano. A economia do país é considerada subdesenvolvida, sendo marcada por uma grande desigualdade social. A maioria da população depende da agricultura para sobreviver, cultivando arroz, mandioca, feijão e outras culturas de subsistência. Ao mesmo tempo, Madagascar possui riquezas naturais significativas, como uma vasta diversidade de flora e fauna, minerais e recursos pesqueiros, que, se bem explorados, poderiam contribuir para o desenvolvimento econômico do país. No entanto, a falta de infraestrutura, o isolamento geográfico e a escassez de investimentos dificultam a exploração dessas riquezas e limitam o progresso do país. Apesar das dificuldades econômicas, na arquitetura, na culinária, o país abriga diversas etnias e línguas, com o malgache sendo o idioma oficial. As influências de diversas culturas, como árabes, indianos e europeus, também são visíveis nas tradições e nas práticas culturais locais, criando uma mistura única de influências ao longo dos séculos. Essas influências se refletem, por exemplo, na arquitetura, na culinária e na música, áreas nas quais Madagascar mostra uma diversidade vibrante e colorida. A música tradicional, malgache, com seus ritmos e instrumentos característicos, é uma parte importante da vida cultural e social da ilha, sendo usada tanto em cerimônias religiosas quanto em celebrações comunitárias. Outro aspecto relevante da cultura de Madagascar é o culto aos ancestrais, por exemplo, está presente segue crenças tradicionais que mesclam o culto aos ancestrais com elementos do cristianismo e outras religiões trazidas por missionários ao longo dos séculos. A prática religiosa é profundamente interligada com o cotidiano, e as práticas espirituais desempenham um papel importante nas decisões de vida, desde o nascimento até a morte. O culto aos ancestrais, por exemplo, está presente em muitas das cerimônias e rituais malgaches, incluindo a já mencionada Dança dos Mortos. Para o povo de Madagascar, honrar os mortos e manter viva a memória dos antepassados é uma maneira de garantir a proteção e o bem-estar das gerações futuras. Em termos de biodiversidade, Madagascar é um verdadeiro. Esta diversidade biológica não só uma série de espécies endêmicas, ou seja, que só podem ser encontradas ali. Os lêmures, por exemplo,
São um dos animais mais emblemáticos de Madagascar e representam a diversidade única da fauna local. Além deles, a ilha é lar de inúmeras espécies de aves, répteis, anfíbios e plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Esta diversidade biológica não só faz de Madagascar um destino turístico fascinante para aqueles que amam a natureza, mas também um local de grande importância científica, pois os ecossistemas da ilha são um laboratório natural para o estudo da evolução e da adaptação das espécies. Madagascar é um lugar de contrastes impressionantes que coexistem, onde as tradições são preservadas também por seu papel histórico como refúgio de piratas. Madagascar também possui um componente misterioso dos mortos e a oferta de mulheres aos turistas. São apenas alguns exemplos do vasto leque de tradições e costumes que formam a identidade de um povo que vive em harmonia com sua rica herança cultural e natural. A ilha é um lugar onde o passado e o presente coexistem, onde as tradições são preservadas com respeito e reverência, e onde a beleza natural é tanto uma bênção quanto um desafio para aqueles que tentam compreender a complexidade dessa fascinante terra. Madagascar é uma ilha repleta de mistérios e histórias fascinantes, muitas das quais remontam a tempos antigos. Ao longo dos séculos, a ilha se tornou famosa não apenas por sua biodiversidade única, mas também por seu papel histórico como refúgio de piratas nos séculos XVII e XVIII. Com sua costa acidentada e inúmeras ilhas menores, Madagascar oferecia o cenário perfeito para esses fora da lei, que, escondendo-se nas águas turvas e nas baías isoladas, podiam facilmente evitar as autoridades e roubar embarcações que transitavam pelas rotas marítimas da região. Mas, além dos esconderijos ideais, Madagascar também possui um componente misterioso que cativou gerações de caçadores de tesouros e aventureiros. Os rumores de que piratas famosos, como o lendário Olivier Levasseur, conhecido como Labus, esconderam seus tesouros na ilha. Além de suas tradições espirituais e culturais, nado pela diversidade biológica de Madagascar, especialmente no que diz respeito à a base de algumas de suas ideias revolucionárias. Alfred Russel Wallace, um famoso biólogo britânico que visitou Madagascar no século XIX. Wallace é mais conhecido por sua teoria da seleção natural, que ele desenvolveu independentemente de Charles Darwin. Durante sua visita à ilha, Wallace ficou fascinado pela diversidade biológica de Madagascar, que, devido ao seu isolamento geográfico, abriga muitas espécies endêmicas, ou seja, que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Ele observou que a ilha era um verdadeiro laboratório natural, onde diferentes formas de vida, como os famosos lêmures e uma variedade de plantas e insetos, haviam evoluído de maneira única. A contribuição de Wallace para a ciência, especialmente no que diz respeito à biogeografia e à teoria da evolução, foi fundamental para o entendimento das origens das espécies. Ao estudar as várias ilhas do Sudeste Asiático e da Oceania, ele foi capaz de identificar padrões de distribuição de espécies que desafiavam as explicações convencionais da época. Madagascar, com sua rica biodiversidade, foi um local essencial para as suas pesquisas e ajudou a formar a base de algumas de suas ideias revolucionárias. O trabalho de Wallace e sua observação das peculiaridades de Madagascar não apenas expandiram o entendimento científico da ilha, mas também contribuíram para a teoria da evolução, que se tornaria uma das maiores descobertas científicas da história. A história de Madagascar é uma mescla fascinal e histórico de Madagascar, e, por essas curiosidades sobre Madagascar, a ilha é um lugar onde o passado e o presente se encontram de maneira única, e as suas tradições continuam a moldar a vida dos malgaches até os dias de hoje. A influência dos piratas, a busca pelo tesouro perdido e os rituais de reverência aos mortos fazem parte do rico patrimônio cultural e histórico de Madagascar e, por meio desses elementos,
é possível compreender melhor a complexidade e a beleza dessa ilha singular. Com suas lendas envolventes, sua biodiversidade impressionante e suas tradições vivas, Madagascar continua a ser um local de fascínio e mistério, cativando a imaginação de todos aqueles que buscam entender mais sobre seu passado e seu presente. Você conhecia essas curiosidades sobre Madagascar? Compartilhe nos comentários o que mais te surpreendeu. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, nos apoie curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não se esqueça de conferir o vídeo que está na sua tela agora. E tenho certeza de que você vai achar fascinante. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.